Você já tinha visto essa tradução já toda antes, já? Não, não, não. Já bati uma palavra aí que eu já rodei. E ainda bem que tem professor online, ó. É, exatamente. É. Eu até já imagino qual palavra que é. Qual que é? Fala aí. Hello guys, welcome to another video. Nesse vídeo de hoje, mais uma vez, a gente vai estar vendo a explicação de uma nova música. Dessa vez, eu vou fazer uma parada um pouco diferente. Tem uma pessoa que vai estar nos ajudando, dando um feedback também, como eu costumo fazer nos outros vídeos, fazendo nesse vídeo agora. Opa, salve, salve, rapaziada. Estamos aí para ajudar. Ou não, né? O Jaime me contou, tem menos de. Recentemente, agora ele me falou que ele usou essa música no casamento dele, né, cara? Eu tô mega, ultra, mega empolgado. Que vou começar a dançar, inclusive. Aqui vocês não vão ver, para a sorte de vocês. Mas essa música botou no meu casamento e eu fico felizão, né? É, com certeza. Com certeza, eu imagino que trouxe boas lembranças, né? Essa música também ela tem uma pegada muito interessante, né? Para quem quiser depois olhar um pouquinho mais com calma. É uma homenagenzinha a um grupo antigo chamado Earth, Wind and Fire. Tá bom o inglês aí, professor? É, Earth, Wind and Fire, isso aí, É tá uma bom? homenagem, depois vale a pena vocês darem uma olhada. Ficou muito bacana. Sim, sim. É, Earth, Wind and Fire é muito bacana. É um estilo meio disco, né? Earth, Wind and Fire. Total, total. Referência a disco 100%. Isso aí, eu até gosto muito das músicas do Bruno Mars, que ele sempre volta a esses ritmos mais do passado, mais antigo e tal. Também maneiro. Então, sem mais delongas, vamos lá ao vídeo e let's get it. Vamos lá. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. Eu acho que essa parte essa parte é diferente. Então vamos lá. Give me your attention, baby. Attention, baby. Attention é tipo sua atenção, ou seja, me dá sua atenção, entendeu? Give me your attention. Ele vai falando várias vezes no início, né, para enfatizar aquilo ali. Give me your attention, baby. Né? I gotta tell you a little something about yourself. Tipo, eu tenho que te contar. I gotta tell you. Tell you é de contar, de dizer, certo? A something about yourself. Sobre você mesmo, sobre yourself. Yourself é tipo você mesmo, né? Eu mesmo. Então, se você vê myself, tipo eu mesmo. Yourself é ele mesmo, você mesmo, né? Himself, themselves. Então, basicamente é isso, entendeu? Mas aí fica um pouco meio contra-intuitivo, né? Tipo assim, pô, eu vou te contar uma coisa sobre você, entendeu? Uma parada que você já fica pensando assim, pô, como assim? O que esse cara tá querendo dizer, né? You're wonderful, flawless, ooh, you're a sexy lady. Você já tinha visto essa tradução já toda antes, já? Não, não, não. Já bati uma palavra aí que eu já rodei. E ainda bem que tem professor online, ó. É, exatamente. É. Eu até já imagino qual palavra que é. Qual que é? Fala aí. Vamos ver se tá bom mesmo. Vamos lá. Qual que é? Eu acho que é flawless essa aqui, né? Porra, bingo, bingo. Exato. Meio. Então, maneiro. Então, flawless é uma. Eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos, as professoras, né, eu fui alfabetizado lá, né, e tal, e as professoras falavam de compound words, né? O que seria um compound words? Tipo assim, uma palavra junto com outra que forma uma nova palavra, entendeu? É mais ou menos isso daqui, que tem um sufixo que é bem parecido. Flaw, somente, só o flaw, significa falha, certo? Ou erro, ou tipo assim, uma qualidade negativa, né? My flaws, tipo assim, meus erros, né? Minhas coisas ruins que eu faço, tá? Características ruins, né? Seria esse sentido. So, flawless, less é de menos, ou seja, sem falhas, ou seja, você é perfeito, you're flawless, perfeita, perfeição total, entendeu? Peguei, peguei. Agora que eu lembrei aqui, do jogo Mortal Kombat, né? Que tinha o Flawless Victory. Eu acho que era isso. Isso aí, Flawless Victory, ou seja, Flawless Victory é que a pessoa no Mortal Kombat ganhou do outro cara sem receber nenhum dano, provavelmente, né? Isso, é. A gente chamava também de Perfect, aqui na gíria da galera, né? Exatamente, exatamente. Então, tipo, isso é uma coisa que eu acho muito legal também. Dá para usar videogame usando outras referências, né? Para você conseguir pegar o idioma, para você conseguir pegar aquilo ali. Porque o que que acontece? Eu e o James estavam conversando esses dias, ele estava até anotando, né? Tipo assim, ele anotou uma parada interessante que eu falei, na hora eu nem percebi. Ele falou assim: você não aprende com uma definição, você aprende com exemplos, certo? Então, tipo assim, outra coisa que é muito bom também é você conseguir ter a mesma palavra em vários ambientes diferentes. Então, se você tem
a exposição, a mesma palavra em exemplos diferentes, situações diferentes, aí que você consegue gravar e aí que você consegue realmente construir o seu vocabulário, entendeu? Por isso que é legal dessas músicas assim, porque eles sempre usam as palavras parecidas, iguais, só que em situações diferentes, em contexto diferente, entendendo o contexto, entendendo a situação, você entende melhor e internaliza melhor a palavra e, consequentemente, cria o seu vocabulário, que, consequentemente, você vai conseguir estar falando depois para fora, botando o inglês para fora esse processo. So, you're wonderful, flawless, or you're sexy lady. Ou seja, wonderful, todo mundo já sabe o que é, né? Tipo, maravilhoso e tal, flawless, acabei de falar. E a sexy lady, você é uma menina sexy, né? But you walk around here like you wanna be someone else. Mas, né, tipo assim, pô, você é lindo, você é maravilhoso, você é maravilhoso, você é isso tudo, você é sem erro, você é flawless, né? But you walk around, mas você anda por aí like you wanna be someone else. Como se você quisesse ser outra pessoa, entendeu? Só que, tipo assim, você já é perfeito. Você tá querendo ser outra pessoa, pô, não tem nada a ver, entendeu? Entendi, eu tava boiando aqui, porque justamente isso, a frase ela meio que com contradição, assim, aí eu fiquei boiando. Exato, exatamente. Porque ele pega exatamente esse aqui. I gotta tell you a little something about yourself. Tem que contar sobre você mesmo. Você já pensa, tipo assim, pô, como assim? Sabe mais do que, me conhece mais que eu mesmo, né? Sobre você é lindo, você é maravilhosa, você é isso tudo. But you walk around some here like you wanna be someone else. Mas você tá andando como se você quisesse ser outra pessoa. Então, tipo assim, ele tá dando tipo uma dose de confiança, de autoestima, né, pra pessoa, né? Que às vezes a pessoa é um pouco mais pra baixo e tal, e tá dando tipo assim, não, você é isso tudo mesmo, tá ligado? Então, e aí ele continua isso no refrão. Então vamos lá ver. I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine, mine, oh, mine. Esse aí o Bruno, ele sempre faz isso, né? Ele coloca tipo um pré-refrão antes do refrão, né? Eu acho isso bem legal, né? Porque o refrão mesmo seria isso daqui, né? Treasure, that is what you are. Só que ele vem, faz um pré-refrão, né? Para ligar aquilo ali. Eu acho bem bacana. So, I know that you don't know it. Ou seja, essa contradição que o Jean está falando, ele está falando isso novamente. I know that you don't know it. Ou seja, eu sei, I know, that you don't, que você não sabe, that you don't know it, certo? But you're fine, so fine. O que significa? O que você acha que significa esse fine aí, Jean? Fala pra mim. Eu acredito que seja uma repetição de bonita, né? Tipo assim, você é bela, muito bela, eu acho. Isso aí. Só que quando você está pegando as primeiras aulas de inglês, o que você aprende que é fine? O que quer dizer? Eu estou bem, né? É o famoso I'm fine, thanks, que depois eu descobri, Só que você você falou que vê ninguém que mais fala isso. isso. Só que você vê que o I'm fine, thanks, o fine do fine, thanks, não se encaixa nisso daqui, entendeu? Bem bonito, não. É estranho, né? É estranho, entendeu? Porque fine, né? Eu até vou voltar aqui, né? Fine também quer dizer, também uma gíria de antigamente. Então, lembra que o Jami estava falando no início aqui do vídeo? O que ele estava dizendo? Pô, essa música foi uma inspiração do Earth, Wind and Fire, uma banda de disco e tal, que muito dos anos 70, 80, né? E essa é uma gíria daquela época lá. Oh, you're fine. Tipo assim, você é muito gata, você é muito linda e tal, entendeu? Sabe? Então, tipo assim, é esse sentido que quer dizer, entendeu? Não é o fine, tipo assim, tô bem, I'm fine. Não, é tipo assim, não, you're fine. Tipo assim, você arrasa, você é muito gata, você é muito bonita, você é 10/10, entendeu? Tipo, é essa que ele tá querendo dizer. E também, o ritmo da música é um ritmo mais que volta mais a uma coisa mais antiga. E ele também tá usando liricamente as palavras também, as gírias, o jeito de falar daquela época também. Então isso é bem interessante de pegar também, entendeu? Entendi. Eu tava batendo um flashback aqui, como você falou em gíria. Acho que hoje seria hot, né? Talvez, né? Se fosse a Isso, música, hoje seria isso. You're Hot, né? Hoje seria You're Hot, que você é uma gay, que você é gata e tal, seria isso. Naquela época também falava isso hot também, só que esse fine é tipo, é um outro sentido, mas é um outro sentido, mas é belo, né, também, né, tem que dizer aquilo ali. O hot é uma coisa mais carnal, né, por assim dizer. Enfim, vamos continuar assim. Oh girl, I'm gonna show you. Tipo assim, a garota, I'm gonna show you. Gonna é tipo assim, eu vou te mostrar, certo? Esse gonna é tipo assim, ele é usado para. É uma gíria, né? Porque o certo seria o going to, né? I am going to. Mas ele pega esse show de mostrar, só que esse gonna indica o futuro, certo? So, I'm going to show you, ou seja, I'm gonna show you, eu vou te mostrar. Ou seja, ele ainda não mostrou, certo? Ele está falando, pô, você é gata e tal. And I'm gonna show you, eu vou te mostrar. When you're mine, quando você for minha, entendeu? When you're mine, oh mine, entendeu? Sacou? Aí ele rima o mine com fine.
But you're fine, so fine, but when you're mine, oh mine. Aí agora entra o refrão. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true. If you let me treasure you. If you let me treasure you. Treasure. Aí vem o nome da música, né? Treasure, certo? O que tu acha que significa treasure, Jane? Tradução é tesouro, né? Treasure. Treasure, tradução literal, tesouro, certo? Só que se você reparar, né? Eu já vou chegar nisso aqui, ó. Treasure, that is what you are. Tesouro, that is what you are. É isso que você é, certo? Honey, you're my golden star. Honey é tipo assim, querida, meu bem, né? Honey, a tradução literal de honey é mel, certo? Mas tipo assim, meu doce, meu docinho, meu amor. Tipo um apelido carinhoso, né? You're my golden star. Você é minha estrela dourada. Tipo assim, você é a coisa mais bela e tal. You know you can make my wish come true. Tipo, você consegue. You know you can make. Tipo, você sabe que você consegue. My wish come true. Fazer o meu desejo. Wish é desejo, certo? You can make my wish come true. Come true, tipo assim, se tornar realidade. True significa verdadeiro, real, certo? Ou seja, você vai conseguir fazer o meu desejo, meu sonho, né? Se tornar realidade, se tornar verdadeiro. If you see, né? See, de condição, né? If you let me treasure you. Se você deixar eu... Aí você entende um pouco de gramática, você fica assim, pô, let me... Aí você sabe que aqui no meio teria que ser um verbo, certo? Só que ele está usando treasure, que o Johnny falou, tesouro. O que é o tesouro? Tesouro não é um verbo. Não, tesouro é um tesouro. Só que aqui ele está sendo usado como um verbo, entendeu? Se for traduzir literal, vai rodar. Vai rodar, se for traduzir literal, vai rodar. Só que assim, o que quer dizer isso, né? If you let me treasure you. Tipo assim, se você deixar eu... Eu acredito que, como tesouro é uma coisa muito preciosa, deve ser mimar, não? Isso aí, já. Muito bem. Então, tipo, tá vendo como você tem que pegar no meio do contexto? Se você está entendendo o contexto, você consegue pegar uma palavra solta e, mesmo que ela está um pouco fora do normal, por assim dizer, você consegue entender ela e fazer o sentido, e geralmente esse sentido é correto. Ou seja, o Jânio traduziu mais ou menos certo. Tipo assim, se você deixar eu mimar ela, tipo, não é só no sentido de mimar, mas tipo assim, quando você tem um tesouro, o que você faz? Você dá valor àquele tesouro, você cuida daquele tesouro. Aquele tesouro é uma coisa muito preciosa e tal. Então é esse sentido. If you let me treasure you, ou seja, não é só no sentido de mimar, mas também mais no sentido de valorizar, né? O que é um tesouro? É uma coisa de grande valor, certo? Então tem esse sentido mais de valorizar e também um pouco nesse sentido do mimar que eu já tinha falado, entendeu? Se você perceber, todas as palavras não tem uma tradução mesmo literal, entendeu? Ela tem uns pesos, entendeu? Então, tudo que eu tento passar, principalmente nesses vídeos aqui, é conseguir passar, tipo assim, pô, tem um pouco desse de mimar, que já me comentou, mas tem um pouco desse sentido de valorizar também, entendeu? Beleza. Agora, eu realmente achei que eu estava abafando com minha adaptação aqui, Ultra Mega Blaster. Isso aí. Pô. Mas o caminho é justamente esse, entendeu? Só que, tipo assim, se você começar a perceber, tipo assim, pô, você olha aquilo ali e fala assim, pô, eu acho que aquilo ali é mimar. Só que você começa a perceber, como eu estava falando antes, você começa a ver outros contextos, aí você fica assim, pô, não é necessariamente isso. É um sentido um pouco mais para valorizar. Eu já estou querendo pegar e cortar um pouco o caminho para vocês, para já ajudar logo de cara, entendeu? Mas o caminho, a ideia é justamente essa, tá certo? Pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. You're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you if it wasn't true. Aí ele vai pro pré-refrão de novo. Eu acho que a música fica bem repetindo, não sei se tem mais alguma coisa nova. Mas enfim, pretty girl, you should be smiling. Ou seja, ele tá começando igual no início, né? Give me your, né? Tipo, pretty girl, né? Ele tá repetindo aquilo ali para dando mais ênfase para aquilo ali, né? You should be smiling. Ou seja, você deveria. Should lembra de sugestão, certo? Ou seja, suggestion, certo? Uma sugestão mais forte. So, you should be, você deveria estar, né? De be, o verbo ser estar, be smiling, ou seja, sorrindo. Você deveria estar sorrindo. Lembra que o início da música, ele tá dando uma ideia, tipo assim, pô, você é perfeita, mas você não vê. You walk around like you wanna be someone else, como se você quisesse ser outra pessoa, mas você já é perfeito, você já tem isso tudo.
Aí ele volta aqui de novo, tipo assim, dando uma dose de motivação, né, pra pessoa, né, de autoestima, né? You should be smiling, ou seja, você deveria estar sorrindo. A girl like you should never look so blue. Uma garota como você, like you, should never. Aí ele tem uma sugestão de novo, né? Should never, ou seja, nunca deve, nunca deve. Ou seja, nunca deveria, certo? Should never look so blue. Esse look tem sentido de parecer. Ou seja, nunca deve parecer tão azul, certo? Entendeu o sentido de azul aí, já? É aquela associação de temperatura, cor e emoção, né? Não tem um lance desse? É mais ou menos. Você já ouviu falar na ritmo de música chamado blues? Sim, 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 sim. Claramente, né? Todo mundo tem, aqui na minha região tem um monte de festival de jazz e blues, entendeu? Aí, blues, ele sempre tem um sentido, principalmente quando começou, né, lá no interior, né, nos Estados Unidos, era uma. Você tem a lado harmônico, né, da música e tal, só que o que ele costumava fazer era contar uma história triste, né? Tipo assim, na época dos negros eram da escravidão e tal, não sei o quê. Aí contava uma história triste. Então, o blues, ele fica sinônimo também de um sentimento. Mas que tipo de sentimento? Um sentimento mais triste, um sentimento mais para baixo, um sentimento mais entristecido, entendeu? Então, sempre que você vê, quando ele está ligando um sentimento, né, blue, e ele fala blue, é um sentimento mais triste, mais para baixo, entendeu? Deve ter o contexto um pouco desse ritmo, né, do jazz e blues daquela época, e acho que desde então sempre se usou muito esse blue nesse sentido. Se você for ver outras músicas, eu acho que eu já até fiz outras músicas assim também, já traduzi, e já explico, né, explico a letra, né? E tem esse sentido de blue e o sentido mais triste, mais para baixo. Entendeu, Júnior? Certa vez eu comecei a associar também cor com sentimento. Por exemplo, red seria mais alegre, né? Blue seria mais triste. Aí, por conta das estações do ano também, aí eu É, comecei a associar. você pode até usar essa associação também, mas você tem que entender uma coisa. Blue, ele é usado como sentimento lá fora, né? O pessoal fala, você fala, you should never look so blue. Tá vendo que tá numa música aqui. Mas ele nunca vai, pelo menos eu nunca ouvi falar. A pessoa diz assim, pô, you look so red today. Você parece tão vermelho hoje. Já é um pouco estranho, entendeu? Ou seja, é mais blue que é usado para esse sentido mais para baixo, entendeu? Entendeu, gente? Peguei. So, you're everything I see in my dreams. Você é tudo, you're everything. Você é tudo que eu vejo that I see in my dreams, que eu vejo nos meus sonhos. Ou seja, você é garota dos meus sonhos. You're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you if it wasn't true. Ou seja, eu não falaria, I wouldn't, né? Esse would, ele sempre tem o sentido, sempre não, né? Mas geralmente tem o sentido mais hipotético da coisa, né? So, I wouldn't, eu não iria, certo? So, I wouldn't say that to you. Não diria isso, né, para você, if it wasn't true, se não fosse verdade. If it wasn't true. Acho que ele fala true em alguma outra coisa aqui, né? Isso aí, ele fala true aqui, ó. Se você vê aqui, ó, isso aqui é interessante. You make my wish come true. Você consegue fazer o meu sonho se tornar realidade, né? Come true. E aqui, if it wasn't true, se não fosse verdade. Então ele pega true e true em um outro sentido, outro contexto. Isso que é legal quando você está pegando uma coisa em inglês, tentando atender e fazendo isso que eu estava comentando antes, de ter exemplos diferentes da mesma palavra, da mesma situação. Se você está vendo exemplos diferentes, fica mais fácil de você conseguir estar absorvendo aquilo ali. E se você está ouvindo uma música dessa, tem true aqui no sentido e true aqui em outro sentido. Ou seja, tem um exemplo aqui e um outro exemplo aqui, mas é a mesma palavra. E tendo vários exemplos com palavras, a mesma palavra com exemplos diferentes, você consegue internalizar ela melhor, beleza? Agora, uma coisa interessante que você falou, né? Quebra um pouco aquele mito que, bom, aí tem inglês, tem situações boas, situações ruins, mas tem a pessoa que acaba ensinando errado, ensinando que, ó, no inglês cada palavra tem um sentido só, né? Pô, já quebra logo esse mito aí de cara, né? Né? Tem muitos sentidos, né? As palavras. Tem a maioria das palavras tem um sentido. Não vou dizer que tem vários sentidos, todas as palavras têm vários sentidos, senão fica uma bagunça, né? Mas, tipo, tem situações que você vê a mesma palavra. E dependendo dessa situação que você vê uma palavra diferente, você consegue internalizar ela melhor, entendeu? Era mais ou menos isso que eu estava falando? Não, porque assim, nessas minhas andanças loucas aí, eu já tive. Desculpa aí, gente, eu tenho criança em casa. Eu já tive andança aqui de professores mesmo, dizendo que, não, isso aí a palavra tem um sentido só, você traduz assim, entendeu? No fundo, lembra que eu estava falando antes no vídeo? Eu estava falando assim, pô, a tradução, ela tem muito peso da palavra, ou seja, tem o peso cultural, tem o peso
a gente sempre tenta achar alguma palavra que tem mais a ver com o sentido nosso do português, para dizer que tem uma tradução. Mas, no fundo, uma tradução em si, muitas das vezes não existe. A não ser que a palavra seja, que vem da mesma origem, né? E tal. Aí você consegue dizer, pô, tem uma semelhança aqui. Mas até às vezes, culturalmente, essa palavra que tem a mesma origem, né? Por exemplo, tem muitas palavras em inglês que têm origem do latim, assim como a nossa língua, português, que vem de origem do latim também. Não são todas as palavras que vêm de origem do latim nos Estados Unidos, no inglês, né? Mas algumas dessas palavras têm esse mesmo sentido. Só que assim, se não tiver, às vezes, só que assim, às vezes culturalmente ele tem um sentido só que às vezes culturalmente ele tem um sentido diferente. Então tem que saber dosar isso também. Por isso que eu sempre falo que as palavras elas têm um peso um pouco diferente, entendeu? Por exemplo, né, se você for ver blue quer dizer é azul, certo? Mas tem um peso cultural, né? Tem um peso que eu estava explicando antes, né? Da música e tal, não sei o quê. E blue naturalmente se torna tipo um sentimento, ou seja, você fica um pouco mais para baixo. Só que nunca que você vai chegar e traduzir blue, você vai falar assim, você tá tão azul hoje, tipo assim, pô, você não vai dizer isso. Você vai falar, não, você tá tão triste, você tá tão para baixo. Se você fosse dizer isso em inglês, você fala assim, you look so blue today. E esse é mais aceito, porque é uma coisa mais cultural, é um peso cultural. A linguagem também está dentro da cultura também, entendeu? Isso é muito importante de pegar, beleza? Vamos ver se tem mais alguma parte nova dessa música aqui. Eu acho que ele fica só repetindo. Mas vamos lá, vamos escutar. I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine, mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true. If you let me treasure you, if you let me treasure you, oh, you are my treasure, you are my treasure, you are my treasure, yeah, you are my treasure, you are my treasure, you are my treasure, yeah, you are. Então, nessa parte aqui, ele muda um pouco o ritmo, né, da música, né? Ele repete o refrão de novo e fala, You are my treasure. Que, naturalmente, a gente já meio que já entendeu isso antes, né? Já explicou isso já. You are my treasure. Você é o meu tesouro, certo? Você é a minha coisa preciosa, minha coisa valiosa, entendeu? Aí ele fica repetindo, Yeah, you are. Você é. You are my treasure. Aí eu acho que depois ele volta pro refrão e eu acho que não tem mais nenhuma parte nova. Vamos ver aqui. Então, gente, é basicamente isso, né? Deixa eu só fechar aqui com o Jaime. Pô, Jaime, você tinha usado essa música no seu casamento, acho que agora já tem um novo sentido, né, para ela também, né? Tem. Esse Treasury deu uma mudada. Enfim, eu já tinha visto a letra dela, mas eu não tinha pego o segundo Treasury e estava confuso na minha cabeça. Isso aí, é legal. Esclareceu. Isso aí, eu acho legal de fazer isso justamente nesse formato assim, porque eu não estou só pegando uma tradução e jogando para você, eu estou realmente tentando explicar para que você consiga entender, igual que a gente falou um pouco dessa palavra blue aqui, de sentimento, do peso das palavras, então isso é muito importante, muito valioso também. E aí você entendendo isso, né? Para você quiser usar a música para entender melhor, para praticar melhor o seu inglês, você vai estar escutando essa música, só que você está escutando ela já com todo o contexto, já entendendo melhor o que a letra quer dizer, e aí você consegue praticar ela e seja uma coisa mais compreensível. Porque se for uma coisa que está entrando, né, que você está escutando e você está vendo a letra, você está prestando atenção, mas que é uma coisa mais compreensível, você tem um conhecimento mais aprofundado disso, você consegue absorver mais o seu inglês e, consequentemente, depois está conseguindo colocar mais para fora e está expondo mais para fora. Então, beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aqui alguma sugestão de alguma música que você queira que eu esteja fazendo assim, desse formato. E a gente se vê na próxima. Valeu, tamo junto.